Hebreus capítulo 11, nós leremos os versículos 1 e 2. Hebreus capítulo 11, 1 e 2. Diz assim: Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Agora o capítulo 12, versículos 1 e 2. Vira a página da sua Bíblia. Diz assim: Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e assentado à destra do trono de Deus. Vamos orar? Senhor, mais uma vez te rogamos, fale conosco, instrua-nos nesta manhã. Trabalha, Pai, o nosso coração para a glória do Senhor e prepara-nos para a semana que vamos enfrentar a cada dia que está por vir. Esta é a nossa oração nesse instante, em nome de Jesus. Amém. Como que você e eu podemos permanecer fiéis num mundo tão hostil como este que nós vivemos? Como é que você consegue lidar, por exemplo, com o sofrimento? Como é que você consegue resistir ao desejo de não desistir da sua caminhada, considerando as lutas, os sofrimentos, os temores, as angústias que todos nós, certamente, passamos ao longo da vida? Alguns possuem lutas com seus familiares, outros com o seu próprio coração, quando dentro da nossa alma há aquela angústia diária, dificuldades de dormir, ansiedades tão fortes. Outros com a sua saúde, ou ainda aqueles que vivem nos altos e baixos da estabilidade financeira. Mas como não desistir da vida? Como não desistir do ministério? Como resistir o dia mau? Eram estas as perguntas, meus irmãos, que aqueles que receberam a carta de Hebreus estavam se fazendo. Porque foi no momento em que eles aceitaram o Senhor Jesus Cristo, foi no momento em que eles passaram a abraçar a fé, que então a sua vida teve uma virada drástica. No momento em que eles receberam o Senhor Jesus como Salvador, perseguições sistemáticas, contínuas, começaram a vir. Seus bens lhes eram saqueados, seus familiares eram mortos, pessoas que eles amavam os traíam. Uma vida que antes era estável, sem fé, agora, por causa da fé, é repleta de momentos de altos e baixos. E muitas vezes as angústias que eles passavam, nós passamos também. Talvez não, certamente, não pelos mesmos motivos e razões. Mas diante do sofrimento, a pergunta que nos vem em mente é: como que eu resisto? Como que eu continuo? Como que eu permaneço? A Bíblia só nos traz um jeito de permanecer firme diante das lutas deste mundo mau que nos cerca. A Bíblia só nos apresenta uma alternativa. João vai dizer, por exemplo, que aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e a nossa vitória é esta, que é a nossa fé. Você deseja permanecer resistindo, fiel no mundo hostil?
nós só temos um jeito de permanecer assim: abraçando a fé, nos unindo mais a ela. Isso é tão presente que em 2 Coríntios capítulo 5, o apóstolo Paulo vai dizer: visto que nós andamos por fé, não por aquilo que nós vemos. Por mais que as dificuldades da vida sejam tão presentes e tão constantes, por mais que os desertos sejam tão reais, nós não nos fundamentamos naquilo que enxergamos, mas na fé que não vemos. E é esta mensagem que Hebreus deseja passar aos seus leitores. É esta mensagem que o Senhor deseja para o seu coração, para o meu coração nesta manhã. A mensagem é esta: que o meu justo, disse o Senhor, viverá pela fé. O meu justo, o Senhor está dizendo lá em Hebreus capítulo 10, versículo 38, viverá pela fé. Por isso que nesta manhã nós vamos pensar e compreender acerca dessa fé que o Senhor concede a cada um de nós, cada um que foi recebido nos céus com o livro da vida já escrito com o seu nome, cada um que o Senhor Jesus escolheu e deu fé pela graça, cada um de nós que temos essa fé maravilhosa que o Senhor nos deu, é capaz de compreender como resistir ao dia mau. E a primeira lição que eu quero destacar é que esta fé olha para frente, mesmo quando não há mais o que esperar. Esta fé olha, diz o texto de Hebreus, firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Eu creio, por exemplo, quando eu penso na vida de Abraão, que é um dos heróis da fé que está em Hebreus capítulo 11, que o seu momento mais difícil da vida dele, o momento mais difícil da vida de Abraão, foi certamente aquele instante em que ele está caminhando com o seu filho, rumo a um monte, onde Deus desejava que ele sacrificasse aquela criança. Nós, olhando para o passado, nós sabemos o desfecho da história. Nós sabemos que a intenção do Senhor não era o sacrifício humano, porque Deus jamais se agradou de sacrifício humano algum, exceto do próprio Cristo, que era necessário que morresse. E o próprio texto bíblico disse que Jesus deixou o céu, a alegria que lhe estava proposta para morrer em nosso lugar. Mas no caso de Abraão, eu imagino que o momento mais difícil da sua vida foi aquela caminhada, quando o seu filho lhe pergunta: pai, cadê a ovelha, o cordeiro que nós vamos sacrificar? Eu imagino que nesse instante é como se uma flecha tivesse atravessado o coração de Abraão. Porque todos nós passamos por muitas dificuldades e nós conseguimos lidar com elas. Mas quando essas dificuldades chegam diante dos nossos filhos, aí o sofrimento é maior. Eu fico imaginando quando Abraão estivesse chegando já no lugar, ele viu aquelas pedras e começa a montar o altar, e ali ele deita o seu filho. Naqueles instantes, como deve ter sido difícil a Abraão ver seu filho deitado, vê-lo com seus olhos tapados, e com aquela faca em mãos, para lhe dilacerar o coração, quando então o anjo do Senhor para e diz: já chega, o Senhor já viu que você é fiel, não precisa fazer isso. Mas durante esses instantes, meus irmãos, difíceis para a vida de Abraão, o livro de Hebreus nos diz que Abraão, sem nunca ter visto Deus ressuscitar ninguém, naquele instante, ele olhou firmemente para o autor e consumador da sua fé, e ele creu que o mesmo Deus que lhe deu aquele filho, é o Deus capaz de ressuscitá-lo, se ele assim quisesse. Eu imagino, por exemplo, um outro herói da fé que está em Hebreus, Isaque, que sendo já velho, diz o texto bíblico, chegando ao fim dos seus dias, olhou firmemente para o autor e consumador da sua fé. Quando nós somos velhos, ou mais velhos, mais experientes,
quando nós vamos chegando à terceira idade, é muito mais comum nós olharmos para o passado e relembrarmos do passado, do que nós nos concentrarmos naquilo que nos espera. Não é verdade? Dificilmente você vai pegar alguém que fique imaginando o dia da sua morte, ou o dia que ele vai, ou ela vai se encontrar com o Senhor. Nós não vivemos assim. Mas o texto bíblico nos ensina que Isaque, sendo velho, olhou adiante. E eu fico imaginando, né, como é que estava Isaque naquele instante em que ele começou a pensar adiante. O livro de Gênesis nos diz, ele estava cego, acamado e vendo, entre aspas, né, porque ele estava cego, mas sabendo que a sua família estava dividida, dilacerada. Ele soube depois que a sua mulher, aproveitando da sua cegueira, o havia enganado. E ele ouviu as referências diversas da sua família se dividindo, indo um filho para um lado e o outro filho para o outro. E Isaque, mesmo sabendo que os seus dias estavam próximos, Isaque, mesmo sabendo que provavelmente ele não veria a sua família reconstituída, ele creu. Ele olhou firmemente para o autor e consumador da sua fé, mesmo diante do deserto que ele passava. E Deus o deu forças para resistir àqueles dias. Meus irmãos, nós cristãos vivemos assim. Nós procuramos olhar para frente, mesmo quando não há mais o que esperar. Há muitos homens e mulheres que fundamentam a sua fé naquilo que os seus olhos podem ver, o que as suas mãos podem tocar. Há muitos homens e mulheres de negócios que fundamentam o seu coração naquilo que os seus bens lhes podem adquirir. Nós cristãos não. Nós somos convidados pelo Espírito Santo a olhar para frente, a olhar para a eternidade, a olhar para o Senhor Jesus Cristo e a viver a nossa vida com fundamento, com base, não naquilo que os nossos olhos podem ver, mas naquilo que nos espera, naquilo que nos foi prometido, naquilo que o nosso coração ouviu da boca do Senhor Jesus, quando disse, eu sou o bom pastor que dá a sua vida pelas suas ovelhas, e ninguém arrebatará a sua vida das minhas mãos, disse o Senhor Jesus. Nós cristãos somos convidados hoje a olhar firmemente, não para os problemas que nos cercam, não para os desertos pelas quais nós vamos passar ao longo da vida, mas para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Essa é a fé que o Senhor concedeu a cada um de nós. Uma fé capaz de, como diz a música, não olhar as circunstâncias, mas olhar o seu amor. Há uma segunda lição que esse texto nos ensina. Esta fé que o Senhor nos concedeu é aquela que segue adiante, mesmo quando tudo pode falhar. Ela olha para frente e ela segue adiante. E o texto bíblico nos diz que fé é certeza de coisas que se esperam, convicção de fatos que se não veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. E eu lhe pergunto, como é que eles obtiveram bom testemunho? Pela fé. Mas como assim pela fé? Aí mais alguns exemplos do próprio texto bíblico nos ajudam a entender isso. Eu fico imaginando, meus irmãos, o dia em que o povo de Israel foi liberto do Egito. Você já parou para pensar sobre isso? Já imaginou aquela cena? Depois das 10 pragas que ocorreram, Moisés chama o povo, vai à frente, e eles começam a caminhar rumo à sua liberdade. Mas, enquanto eles estavam caminhando, o que é que diz o texto bíblico? Que o faraó mudou de ideia. E que ele resolve pegar o seu exército inteiro e pôr ao percalço do povo. E o povo nota que o faraó está vindo com o seu exército. E então o que eles fazem? Eles decidem correr, seguir adiante.
Mas eles sabiam que logo adiante, o que é que eles encontrariam? Um mar, uma barreira natural, que os impediria de continuar, que os impediria de fugir. A derrota era certa, a morte iminente, o fracasso oportuno. E lá estavam eles, correndo, sabendo que eles iriam parar, mas não pararam. Porque a nossa fé segue em frente, mesmo quando não há mais o que esperar. A nossa fé nos faz progredir, e com isso aprender, que é a convicção de fatos que eu não vejo. E que fatos são estes? Como é que eles obtiveram bom testemunho? Primeiro fato, a certeza de que Deus nos acompanha. Eles tinham essa certeza, e eles caminharam. Então aprendam uma coisa, meu irmão, minha irmã, as dificuldades da vida não matam a nossa fé. As barreiras com as quais nós lidamos, enfrentamos, por mais difíceis que sejam, venha o que vier, essas barreiras só fortalecem a fé, só fortalecem a sua vida, porque eles oferecem condições de provar que você vive não com base no que você vê, mas com base em coisas que se esperam. Apesar das impossibilidades, o Senhor nos acompanha. E note, no final daquele dia, aliás, na manhã seguinte, todos os que tinham fé haviam atravessado e estavam vivos. Mas todos os desprovidos de fé, que não criam em Deus naquela noite, veio a falecer. O mar os tomou. Fé é a certeza de coisas que eu não vejo. Mas há uma segunda certeza aqui que o texto diz. A certeza de que eu vou cumprir a carreira que me está proposta. O texto de Hebreus diz, corramos com perseverança a carreira que me está proposta. Que nos está. Carreira aqui é o percurso da qual você e eu vamos percorrer ao longo da nossa vida. Preste atenção nisso. A carreira que nos está proposta. Meus irmãos, tem coisas que só você vai passar e mais ninguém. Porque é isto que está proposto para você. Daniel foi parar na cova com os leões. Quem foi parar? Daniel. Por que não Misael, Azarias e Ananias? Por que somente Daniel? Porque esta era a carreira que lhe estava proposta. Mas os outros 3 amigos foram parar dentro de uma fornalha. Por que não Daniel? Porque esta era a carreira que lhes estava proposta. A sua carreira só você vai percorrer e mais ninguém. Não adianta você olhar para o lado e pensar, puxa vida, por que ele não passa por isso e eu passo? Porque esta é a carreira que lhe está proposta. E com isso a gente aprende algumas coisas. Talvez você passe por uma carreira dolorosa quando enfrenta uma doença muito específica. Alguns uma crise familiar terrível. Outros uma crise financeira, não sei. Mas todos nós percorreremos alguns caminhos incomuns. Dentre eles, por exemplo, a luta com os nossos pecados. Embora os pecados sejam diferentes. Alguns lutarão, por exemplo, com orgulho, com a presunção, com a soberba. Outros lutarão com a ira, com aquele desejo incontrolável de brigar. Outros com seu desejo compulsivo, a lascívia, que lhes domina o coração. Há ainda aqueles que vão lutar, por exemplo, com a maledicência ou com a manipulação, que é aquele desejo de fazer tudo conforme a sua vontade e você vai conduzindo as coisas do seu jeito. Todos nós percorreremos parte do caminho em comum, mas certamente há algo na sua carreira que só você vai poder enfrentar. E não adianta você tentar fugir disso. É por isso que nós temos que lembrar que para seguir adiante, Deus está conosco. O Senhor nos acompanha. Não adianta eu querer desistir, colocar de lado.
Não adianta eu querer ver frutos imediatamente. Não. Porque a fé que o Senhor deu a mim me encoraja a olhar para frente, firmemente para o autor e consumador da minha fé, mas também a seguir em frente, mesmo quando tudo pode falhar. A terceira e última lição que esse texto me ensina é que esta fé é aquela que corre perseverantemente, aguardando o Senhor voltar. Porque o texto ainda diz: corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Corramos com perseverança. Maratona, meus irmãos, é a palavra grega para correr aqui. Porque a vida não é uma corrida de 100 metros. A vida é uma maratona. É algo longo, cansativo, constante, onde você precisa manter o ritmo, devagar e sempre. Diz a lenda grega que a maratona surgiu quando um soldado ateniense teve que levar uma mensagem da guerra aos seus senhores. E ele teve que percorrer uma distância de 40 quilômetros. Você imagina correr 40 quilômetros? Eu não quero nem pensar nessa possibilidade, eu vou pular o exemplo. E é isso que nós precisamos compreender. Carreira é o percurso da nossa vida. E na medida que a gente caminha na vida, à medida que a gente enfrenta as adversidades, as frustrações, as traições, as amarguras, a gente corre um risco tremendo de naufragar na nossa fé. É por isso que nós precisamos integrar os desertos, as lutas, nesta maratona. Se você colocar na sua mente que a sua vida vai ser simplesmente um mar de rosas, você vai se frustrar. Nós precisamos integrar os desertos na nossa história. Precisamos entender que esses desertos foram colocados por Deus, para que Deus construa a nossa história da maneira mais bela possível. Sabe, meus irmãos, são nesses momentos de aflições que nós aprendemos, que nós construímos o nosso caráter, que nós deixamos as coisas velhas para trás e nós nos tornamos homens e mulheres da forma como Deus quer que nós sejamos. Steve Jobs disse certa vez que na vida parece impossível ligar os pontos quando nós olhamos para o futuro, mas tudo fica muito claro quando nós olhamos para o passado. Fé é essa convicção de que apesar da gente não entender aquilo que nós estamos vivendo neste instante, no futuro nós vamos olhar para trás e dizer: Pai, o teu plano foi perfeito. Como o Senhor é maravilhoso, capaz de fazer coisas que eu sequer imaginaria. O apóstolo Paulo disse que agora lhe estava reservada a coroa da justiça, de que o Senhor, o justo juiz, lhe dará naquele dia. E não somente a ele, mas também a todos os que amam ao Senhor. Fé é a certeza de que no último dia nós receberemos o prêmio da maratona que nós estamos percorrendo. E que apesar de todos os caminhos tortuosos das quais nós passamos, nós encontraremos o nosso destino final. Nós voltaremos para casa. Conta uma história de um casal de missionários que gastou a sua vida inteira no campo missionário, na África. E bem na época que eles desejavam voltar para casa, esse casal de missionários norte-americanos, viveram na mesma época que o presidente Roosevelt viveu. E conta a história que Roosevelt gostava muito de caçar, ele gostava muito de gastar tempo caçando. E nessa época ele foi à África fazer as suas caçadas. Bem na mesma época que esse casal de missionário decidiu voltar para casa. E eles começam a mandar cartas para os seus familiares, para a sua igreja, dizendo: olha, nós estamos voltando, receba-nos em breve. Nós aguardamos dia após dia, com expectativa, o momento em que nós vamos pegar o barco, o navio, atravessar o Atlântico e chegar em casa, reencontrá-los. Nós aguardamos esse dia.
E diz a história, a biografia desses missionários, que eles começaram a arrumar as suas coisas, fizeram suas malas, guardaram tudo, compraram suas passagens, embarcaram e foram. Por meio do navio, atravessando o mar, dias e dias e dias de viagem, ao que estão chegando nos Estados Unidos e vem o porto lotado, faixas sendo colocadas, pessoas aplaudindo quando o navio aparece no horizonte, e eles começam a olhar entre si e pensar: meu Deus, olha meu amor, olha o que a nossa igreja preparou para nos receber, olha meu Deus do céu, a alegria da qual eles estão aqui, vivenciando junto conosco. E à medida que o navio foi se aproximando, eles perceberam que aquela pompa toda não era para eles, era para o presidente Roosevelt, que havia caçado na África e estava no mesmo navio junto com eles. E quando o presidente desce, aquela comitiva toda vai embora, no porto permanece os desatracadores e eles, apenas, e mais ninguém. Eles saem dali tristes, o marido cabisbaixo, pensando consigo mesmo: meu Deus, como é que depois de anos no campo missionário, ninguém veio me receber aqui? E eles vão parar na sua casa, e aquele casal triste passa o primeiro dia, passa o segundo dia, ao que o marido sai triste de casa, e ele vai gastar um tempo de oração, e depois de umas boas horas de oração, ele retorna para sua casa, diferente da forma como ele saiu. A sua esposa estranha, porque ele estava mais sorridente, ele voltou a fazer as coisas naturalmente. Ele não era mais o mesmo homem que saiu daquela casa. E a esposa pergunta: meu bem, o que Deus falou com você que você voltou tão diferente? E o marido olha bem nos olhos da sua esposa e diz assim: meu bem, Deus disse que nós ainda não chegamos em casa. A nossa casa não é aqui. Mas no dia que nós chegarmos lá, Ele mesmo nos receberá em casa. A nossa fé, meus irmãos, nos convida a olhar firmemente, a correr e seguir com perseverança e a ter a convicção de que em dia oportuno o Senhor nos receberá em casa. Eu quero concluir lembrando o texto de Abacuque, que o justo viverá pela fé. Aliás, o próprio texto de Hebreus diz que, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador, abençoador daqueles que o buscam. Você deseja ser abençoado por Deus, viver essa vida de forma diferente, não com a expectativa do que se recebe, mas daquilo que se verá adiante? Viva pela fé em Deus. Que Deus nos ajude e nos abençoe. Amém.